Assinante Band Esportes em todo o Brasil e agora também em todo o planeta. Estamos abrindo mais uma edição do Band Esportes Online, com transmissão ao vivo pela nossa página no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Você que está aqui com a gente, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Você pode mandar a sua mensagem para cá, pode mandar a sua pergunta, debater os temas conosco. Não se esqueça de se inscrever na nossa página no YouTube. Assim que você se inscrever, sempre que tiver novidades, o sininho vai tocar e você vai ficar sabendo. E também de deixar o seu curtir e compartilhar esse vídeo na nossa página no Facebook. Os seus recados podem aparecer na tela, assim como este aqui, do Ednei Félix Barbosa, que já antecipa um pouquinho o nosso tema de daqui a pouco. Ele está dizendo, os jogadores chineses teriam que ser os últimos a voltarem a fazer alguma modalidade esportiva. Irresponsáveis. Saudações rubro-negras. Não sei se é Flamengo, se é Atlético, se é Esporte, se é Brasil de Pelotas, mas ele é rubro-negro e está participando. Pode ser Milan também, né? News Old Boys, enfim. Está participando com a gente. Você pode fazer a mesma coisa. O tema vai ser a volta, ainda que lenta, do futebol na China. Mas, claro, não sem antes a gente lembrar a você que está aqui com a gente da nossa campanha, né? Hoje nós vamos ouvir aí o que é que o Chiquinho Leite Moreira tem feito nesse combate ao coronavírus. Mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira, verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, lava uma mão. Chiquinho Leite Moreira lavando as mãos e mantendo a higiene em dia. Com a gente aqui para este programa está o Fábio Piperno. Tudo bem, Pipa? O que você tem? Tudo bem, senhores. Vamos lá, né? Mais um dia. Mais um dia e vamos falar muito aí realmente dessas experiências da China, do Oriente do mundo, porque lá, é claro, as rotinas são muito diferentes e o futebol ameaça retornar, por incrível que pareça, né? Pois é. É o assunto com o nosso convidado, Gilmar Tadeu, que já está aqui à espera também. Antes, deixa eu chamar o Thiago Kanzler, o TK, para essa conversa. Tudo bem aí, TK? Alô, TK? Já. Não está 100% ainda a conexão do TK, mas lá na China, com a gente já, Gilmar Tadeu, técnico de futebol, técnico do CPK, uma equipe de Macau que volta aos treinamentos nessa semana. O Gilmar já está por lá, está comandando treinamentos. O CPK é uma equipe que vai jogar a AFC Cup, que é a segunda liga, né? Não é a Liga dos Campeões da Ásia, mas é a segunda liga em importância naquele continente. Já está na fase de grupos, inclusive. Só que a China toda é a origem, né? Foi o primeiro país a viver com este problema do coronavírus. Então a gente queria entender como é que está essa retomada por aí, Gilmar. Tudo bem? Obrigado por nos atender. Boa noite, Napoleão, boa noite, Fábio, né? Boa noite, Thiago, né? Depois de passado, né, o maior susto, né? Bem verdade que não foi tudo solucionado ainda, né? A gente vive a expectativa de, aos poucos, voltar ao que a gente vinha fazendo já desde o ano passado, né? Nós voltamos no começo de março aos treinos, chegamos a treinar por 3 finais de semana e, de repente, tivemos que paralisar novamente, né? Ficamos uma semana parada por conta deste processo, né? Existe o primeiro momento, né, que foi o pico, foi o ápice, né, do coronavírus aqui na Ásia, aqui na China, e depois tem o segundo momento, quando as pessoas que saíram, né, elas estão retornando agora, né, e então já tiveram alguns casos vindos da Europa, né, propriamente Portugal. Macau é uma ex-colônia portuguesa,
Então, muitos destes locais saíram, né, assustados, né, estávamos realmente aqui bem próximo da situação, né, parecia até um filme. E agora eles foram retornando e, né, o risco é menor porque nós não temos contato com aqueles que entram agora no país. Por quê? Porque eles elaboraram um programa de que as pessoas que chegam agora no aeroporto, elas são abordadas, né, já existe ali um shuttle, um ônibus que recolhe essas pessoas, elas são levadas direto para a quarentena em um hotel aqui que tem reservado no país, ou seja, não temos contatos. Temos notícia de números de novos casos, né, mas o contato direto nós não temos. Voltamos essa semana a treinar já, segunda, terça-feira, hoje nós folgamos, temos treino amanhã e sexta-feira, sábado e domingo não treinamos, e a semana posterior, a semana que vem, será uma semana cheia, porque é bem verdade que a prioridade é a saúde, a segurança. Nós temos uma data, nós temos um calendário ainda, não disseram nada sobre o jogo de 6 de maio, a única coisa que mudou era que era 12 de março em casa, e agora mudou para maio, para 6 de maio, com uma equipe de Taiwan. Fábio Pepeno. Gilmar, tudo bem? Eu, desde 2016, mais diretamente, né, eu acompanho bastante futebol dessa região da Ásia, porque naquele momento o Band Esportes, inclusive, exibiu o campeonato chinês, né, por 2 temporadas, aliás. E é claro que vocês todos que estão jogando essa competição, vocês vivem situações diferentes. Em Macau, Hong Kong, China, hoje a situação é muito diferente, por exemplo, do Irã, que também participa dessas competições, né? Sim. Então, como é que você imagina que a Confederação Asiática vai ajustar essas realidades tão diferentes hoje? Como você mesmo frisou, a fase de grupo ela é bastante interessante. Você acabou de falar aí de equipes do Irã. Não por coincidência, o nosso sorteio acabou sendo Taiwan, Macau, Hong Kong e possivelmente uma equipe da Mongólia. Seria o país mais longe, assim. Taiwan é 1 hora de avião. Taiwan, a situação tá mais ou menos, os países da Ásia, aqui, pelo menos das proximidades, eles estão mais ou menos parecidos, eles estão controlando, né, de certa forma, né, esta situação. Isso não quer dizer que nós não temos tido os mesmos cuidados, ou seja, de fazer uso da máscara, né, a lavar as mãos, né, com frequência. Muitos usam luvas, né, mas no estádio, precisamente no estádio, por exemplo, eu saio aqui da minha casa, eu saio de casa, eu vou de máscara. Chego no estádio, eu tiro a máscara e eu te explico por quê. Porque nós somos a única equipe aqui em Macau que tem estádio próprio, né, nós temos as nossas instalações e nós chegamos ali no estádio, né, somos abordados, é medido a febre. Depois que nós entramos no estádio, nós tiramos a máscara e só nós usamos o estádio, só os jogadores. E fazemos os treinos normalmente. Sobre a AFC, nós temos todo o suporte aqui da associação, né, da Associação de Futebol de Macau, que nós temos um grupo, né, foi criado um grupo, toda a fase, né, de competição asiática é criado um grupo entre a associação, as federações locais e um membro da AFC que fica responsável, né, por todas as informações, ou seja, nós somos sempre passado os feedbacks, os updates, e por hora, esse jogo de 6 de maio não foi mudado ainda. Nosso grupo, por enquanto, essa primeira fase, esse grupo próximo, né, de nós, ou seja, desconhecemos a realidade do Irã hoje. Só para você ter uma ideia, nesta competição é possível ter 3 estrangeiros mais um asiático. Esse nosso asiático é um coreano, que não chegou aqui ainda, que estava fechado a Coreia, né? Então, está melhorando a situação na Coreia, possivelmente, né, ele vai chegar para se juntar a nós, mas quando ele chegar também, ele vai para um período de quarentena. Então, vai ficar bastante espaçado esse calendário, mas não temos nenhuma notificação de que mudou mais uma vez, entendeu? Essa semana possa ser que tenhamos um feedback da FC, um update. TK. Bom, um grande abraço a todos vocês.
enfrentando um pouquinho de problemas com a conexão aqui, mas vamos seguir firme e forte. Gilmar, prazer falar contigo, rapaz. Eu queria que você pudesse trazer um pouquinho para nós como é que foi esse primeiro contato com tudo isso que aconteceu, como é que foi a reação de vocês, como é que todo mundo na tua cidade enfrentou esse problema quando ele imediatamente surgiu. Fala, Thiago, tudo bem? Prazer é meu. Eu conheci o Napoleão, tive o prazer de conhecer o Napoleão em São Paulo, num programa, inclusive, da Bandeirantes. Conhece um pouquinho da minha história. Eu hoje estou aqui, mas eu sou um brasileiro, né, que estou na Ucrânia há 12 anos, eu sou cidadão ucraniano, aqui não é o meu país, né, efetivamente. Eu venho pela segunda vez aqui, né, eu estive aqui em 2018, voltei agora para esse projeto da FC, né, que é um projeto, assim, que tem muita importância para o país e para o clube, né. Eu moro na Ucrânia, né, eu moro próximo de Donetsk, para você ter uma ideia. Então eu vivi toda aquela tensão daquela guerra. Eu morei na Índia por um ano, né, entre Calcutá ali, e sempre presenciei aquela guerra por Caxemira, né, aquela guerra teórica, né, eles sempre fazem aquela ameaça e a China é um país que tem bomba atômica, inclusive. Morei recentemente perto eu morei em Santá, né, Jizan Santá, que fica próximo do Iêmen. Então, eu vivi momentos, assim, de aflição por conta de guerra. Eu morava na Arábia Saudita e eu via bomba passar todo o tempo, mas eu nunca vivi uma situação específica como essa, porque no início foi só, tipo, vamos nos cuidar, e é um vírus como outro qualquer, mas eu, pela primeira vez, vou fazer 50 anos agora, no final do ano, pela primeira vez morando, desde os 14 anos fora do Brasil, é a primeira vez que eu tenho um impacto tão grande assim, que parecia que eu estava vivendo um filme, né? Aquilo que era simplesmente um recado, né, para que se tomasse cuidado com higiene, enfim, para que não pudesse ser contaminado, mas aos poucos aquele negócio foi tomando uma proporção tão grande, ao ponto que lacraram o nosso prédio. Eu moro em Hindi, eu moro na China, eu agora estou em Macau, porque eu não consigo voltar para a China, que a fronteira foi fechada, minhas coisas estão tudo na China. E eu estou aqui em Macau agora. E o nosso prédio foi lacrado, ninguém sai, ninguém entra, ficamos ali um mês dentro, até que aos poucos a gente foi saindo na rua e não tinha ninguém na rua. E foi aí que a gente começou a tomar a proporção de que o negócio era um pouquinho mais sério, né? Aí começamos a acompanhar o número de infectados. Bem verdade que as notícias que chegavam, elas chegavam de fora para nós. Nós não tínhamos muito acesso da realidade, mesmo estando dentro do país. Bem verdade que também chegou muito fake, né? E eu recebi muito vídeo que não condizia com aquilo que eu tô aqui, eu desconheço isso, né? Por exemplo, um cara me mandou uma foto de pessoas caindo no chão, fui ver a foto era do Holocausto da Alemanha. Então as pessoas não tinham muita noção do que estava, né, compartilhando. Então, foi um momento que a gente estava dentro de casa, que a gente começou a filtrar as coisas, descobrimos que o negócio realmente era muito sério, e tomamos todos os cuidados possíveis, ficamos realmente um mês dentro de casa ali, começamos a sair aos poucos, até que 20 de fevereiro baixou uma portaria aqui em Macau que quem quisesse entrar em Macau tinha que ser até dia 20 de fevereiro. Então, eu saí, peguei uma bolsa de treinamento minha, entrei em Macau e não consigo mais voltar para a China. Até porque os treinos voltariam, existia essa promessa, né? E voltaram realmente, mas eu já estou aqui em Macau, consigo fazer o meu trabalho, né? Para aquilo que eu fui contratado para fazer. Eu acho muito forte esse depoimento do Gilmar, porque ele disse ali, ainda que de passagem, que ele mora, né? Tem residência fixa em Donetsk, na Ucrânia. E todo mundo sabe do problema da guerra, né, que tem acontecido ali na fronteira, e Donetsk é uma das cidades mais atingidas por aquele confronto, né? E mesmo assim, esse episódio do coronavírus deixou ele mais chocado do que com as coisas que ele viu ali naquela região entre a Ucrânia e a Rússia, né? Os conflitos que vêm acontecendo há algum tempo. Eu quero compartilhar essa notícia que está no site Renascença, que é um site português, hospedado no Sapo, que é outro site de Portugal, e tenho a impressão que o Sapo o pessoal conhece um pouco mais, tanto
pelo inusitado do nome, quanto também por ser compartilhado no site de língua portuguesa, porque Macau, retomando as atividades, é uma região da China que chegou a ficar 40 dias sem nenhum tipo de contágio. E aí, no dia 15 de março, nós tivemos o primeiro recontágio por lá, através de uma cidadã da Coreia do Sul que esteve em visita ao Porto, em Portugal, que é exatamente o que o Gilmar... Mora no meu condomínio. Contando. Você está brincando? Ela mora no meu condomínio. Usou a academia, por isso hoje a academia ela está fechada. Nós moramos aqui em um condomínio de 12 torres. Ela chegou de viagem, ela é uma comissária, se eu não me engano, ela e o namorado. Primeira coisa que eles fizeram, deixaram a bolsa, desceram para o hall do prédio e foram usar a academia. E hoje nenhuma das academias podem ser frequentadas por conta disso. Que coisa, hein? Olha, o Igor Brunelli está participando com a gente aqui, você pode fazer a mesma coisa, seu recado vai aparecer na tela e a gente vai dividir aqui com os nossos comentaristas e com o convidado. Ele diz aqui, ó, se o futebol voltar, vamos ter que nos acostumar com a ideia de fazer sem torcida por um bom tempo, como a NBA está se programando. Gilmar, por hora, você falou que ainda não tem nenhuma definição muito clara desse jogo do dia 6 de maio pela AFC Cup, né, a Liga da Ásia, enfim, é um torneio continental. Mas você sabe se a ideia é fazer de portões fechados? Os últimos jogos estavam sendo de portões fechados. Inclusive, o próprio Guangzhou jogou aqui contra o Buriram sem torcida, né, da Champions League, eu digo. Né. Jogos da FC Cup também, os últimos que eu acompanhei, estavam já sendo com portões fechados. É uma iniciativa, eu acho que é o mínimo, né, que deve ser feito, porque não se resolve assim de uma hora para outra, né? Até porque é algo que a pessoa pode estar infectada, mas não acusa imediatamente. Tem pessoas que não têm os sintomas. Eu não quero dizer que existem pessoas dentro de Macau, por exemplo, que possam ser que tenham vírus e passaram desapercebidas na entrada do dia 20 de fevereiro e não acusaram os sintomas. Então, vai demorar muito, muito tempo para que isso realmente seja racionado de maneira total. Vai ser um trabalho muito árduo e vai levar-se muito tempo, uma vez que não existe ainda uma vacina. Então, acho que a medida, se for para voltar em curto prazo, é indispensável que seja de portões fechados. Pipa. Então, Gilmar, você citou agora há pouco a China e as medidas aí de restrição, e ontem eu li algo dizendo que, enfim, informando que o Oscar e o Hulk conseguiram entrar em Xangai exatamente 10 minutos antes do fechamento total, né? Você tem alguma notícia de como a China está se virando, se há uma perspectiva de reinício do campeonato? Aliás, de início, né? Eles estão bem avançados, eles estão treinando. Eu, por exemplo, tenho contato com o Matheus, né? O Matheus é aquele brasileiro que jogou em Portugal e jogou no Dnipro bastante tempo, é casado com uma ucraniana também, assim como eu, e ele está na China também. As equipes estão treinando, os jogadores que não conseguiram entrar, eles estão sendo monitorados pelos clubes, e a maioria dos clubes tem assim, uma aproximação muito grande com as autoridades locais, né? O futebol é algo assim na China que não digo que está em primeiro plano hoje por conta da saúde, mas existe um projeto já há muitos anos para a China, assim, que o futebol estará em primeiro plano, assim, de governo, né? Já nas escolas é isso, tem muito treinador brasileiro trabalhando em escolinha aqui na China. Então, eles levam muito a sério, né, o futebol aqui, mais especificamente na China. Os clubes, né, a maioria, não digo a maioria, mas grande parte dos clubes já estão treinando. Existia a previsão de abril agora, já não é possível mais, né, a competição voltar, mas não vai demorar muito. Talvez não, eu tenho certeza absoluta que será a primeira competição no mundo a retomar, competição de futebol, eu digo. TK. Ô, Gilmar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, cara, como é que foi que você recebeu o desafio de poder trabalhar no futebol de Macau, de poder desbravar e ajudar na profissionalização do clube, por exemplo? Assim, Thiago, eu
eu fiquei na Ucrânia por muito tempo, né? Eu moro na Ucrânia ainda, e os últimos anos foram períodos assim de estudos, e foi justamente quando eu estava terminando o meu curso da UEFA A. E os cursos da UEFA são C e B, que são amador, A e Pro, que são os profissionais. Quando eu terminei o A, eles te orientam a você buscar um estágio. Esse estágio tem que ser um estágio assim efetivo, ou seja, você tem que trabalhar realmente. E a primeira oportunidade que apareceu para mim foi aqui, e para mim foi um estágio que foi em 2018, né? E eu confesso que eu tive pouco tempo, né, para pensar, porque o convite chegou, eu fui estudar sobre Macau, fui ver como que era, e futebol, peguei informações com 2 treinadores brasileiros que estavam aqui, os 2 falaram para eu não vir, né? Poxa, você acabou de se formar na UEFA, né? Ex-jogador, tem perspectiva de arrumar alguma coisa melhor, aqui você vai ser esquecido, aqui é o cemitério, né, para os treinadores, eles falam, né, para jogador, porque em 2018, quando eu cheguei aqui, para você ter uma ideia, esta equipe, que é uma equipe chinesa, é uma equipe fundada por um jovem, né, um chinês, apaixonado por futebol, fundou a equipe com um amigo e inscreveu a equipe na associação para disputar a 4ª divisão, subiu para a 3ª, 2ª, e quando ele consegue subir para a 1ª, ele percebe que teria muitas dificuldades, ou seja, por muitos anos a equipe ficou na parte de baixo da tabela, e até que em 2018 ele resolveu fazer uma aposta, um investimento, profissionalizou a equipe, né, já com 3 jogadores profissionais, Diego Patriota joga aqui, que jogou no Sport de Recife, Danilo Lins jogou no Náutico, e ele me fez o convite, né, eu aceitei, até porque fazia parte do estágio para mim, e eu vim, eu lembro muito bem quando eu cheguei aqui numa terça-feira à noite, 9 da noite, achei que eu fosse descansar, 10 horas da noite, me levaram para o campo, olha, tem treino hoje. Eu cheguei num campo de hóquei. Cheguei num campo de hóquei com 4 equipes treinando. Então, foi um choque para mim, né, nunca tinha visto aquilo, daí me explicaram, olha, aqui o futebol é assim, tem pouco espaço físico, Macau hoje é o país mais rico do mundo, mas o futebol não é como o vizinho aqui, como a China, né? Não existe grandes investimentos, mas é um país que a saúde financeira eles não têm problema. Macau, eu acho que é um dos poucos países que pode ficar do jeito que ficou por um ano, que não vai ter crise nenhuma financeira. E no começo foi bastante difícil, né? Porque eu vinha de uma escola profissional, tinha acabado o curso, eu estava bastante empolgado, né? Para fazer um trabalho profissional. Cheguei aqui, pouco se treinava, né? Eram poucos dias de treinamentos bastante diferentes daquilo que eu entendia que era necessário, mas foi preciso aí 3, 4 meses de adaptação, tanto que no primeiro ano não foi possível o objetivo que a gente queria, né? Que era ser campeão. Mas um time que ficava em 5º, 6º lugar, nós ficamos em 2º lugar. Perdemos justamente só para o Benfica, que já vinha ganhando há 5 anos, que é uma equipe profissional, portuguesa, né, com jogadores profissionais. Mas naquele mesmo ano a gente foi campeão da Copa, né? Então, para mim, foi bastante positivo, né, a experiência no desfecho, né? No começo foi bastante complicado. Aí eu tive que sair, porque eu recebi um convite para voltar para a Ucrânia para trabalhar na 1ª divisão da Ucrânia, né? Acabei me tornando o primeiro brasileiro, o primeiro negro a trabalhar numa equipe profissional na 1ª divisão, né, em toda a história do futebol ucraniano. E logo em seguida, terminado esse processo, né, terminou antes, até por conta que eu não havia terminado ainda o meu curso da UEFA Pro, a federação me suspendeu, né, então aconteceu tudo aquilo que todo mundo acompanhou aí, e eu recebi o convite nesse interim, mais uma vez, né, nesse hiato, né, eu me matriculo no UEFA Pro e recebo o convite para retomar, e eu retomo, sem dúvida nenhuma, dei continuidade ao trabalho, a gente foi campeão, assim, com rodadas de antecedência, recorde de gols, nunca aconteceu uma equipe fazer 118 gols aqui, né, então foi algo, assim, que mudou muito, né, para a equipe, né, e vieram patrocinadores, teve uma festa muito grande aqui, né, com o título, fizemos amistosos com equipes profissionais, jogamos contra o Guangzhou RF aqui em casa, empatamos de 0-0, né, se fosse uma aposta, por exemplo, aqui eles apostam tudo, né, se fosse uma aposta esse jogo, aqui tudo é aposta, esse jogo, aposta aqui 10-0, estava dando 10 milhões, entendeu, desculpa, e nós empatamos de 0-0, foi início da pré-temporada, né,
enfim, fizemos amistosos contra outras equipes da Premier League, da China, na China mesmo, Camboja, né, profissionalizamos realmente, né, o projeto, até porque a competição que está para acontecer é inédita para o clube, para o país não é, porque o Benfica já disputou, mas para o clube é inédita, é uma competição internacional. Futebol, por mais aqui que seja um nível, se comparado ao vizinho Hong Kong e a China aqui, é um nível um pouco mais baixo, mas a equipe que eu trabalho é uma equipe profissional. E nós vamos disputar de igual para igual com uma equipe de Hong Kong, de Taiwan, que a gente já jogou amistoso, já ganhamos. Então tem todas as possibilidades de fazer história também dentro da competição, caso haja, né, a possibilidade de ser efetivado, né, a competição. Eu acho que a prioridade é a saúde, sempre será em primeiro plano. Ô, Gilmar. Ô, Gilmar, pode ir, Pipa, pode ir. Não, agora o Gilmar me deixou muito curioso com uma coisa, porque você falou em segunda, terceira, quarta divisões por aí, e a gente sabe que Macau é uma região autônoma pequenininha. Macau tem uma extensão territorial que não chega a 10% da cidade de São Paulo. 700 mil habitantes, se tanto. Como é que cabe tanto time aí, Gilmar? Aqui tem 4 divisões de futebol e ainda no final de ano eles jogam futsal aqui que lota mais do que corrida de cavalo. Não existe espaço físico, não existe. Existe um estádio olímpico, existe um estádio na Universidade de Macau, que é grama natural, é muito bom o estádio, e o nosso estádio que é novo, né, que é uma universidade que patrocina a equipe, que se chama MUST. É uma universidade de ciências, que é um campo espetacular, é novo, tudo novo. Mas só nós que podemos usar, só nós usamos. Então, para você ter uma ideia, o ano passado, por conta das festividades aqui, o Paris Saint-Germain veio aqui, Inter de Milão, eles fecharam o estádio só para esses jogos festivos, e colocou a competição num campo bem ruim, a qualidade do campo horrível, mas a competição foi ali, foi jogado ali, e até por isso, né, são muitas equipes fazendo uso do mesmo campo muitas vezes, né, e como eu te falei, são 4 divisões aqui, e as 4 muitas vezes usam o mesmo campo, só o estádio olímpico, só a primeira divisão que faz uso do estádio, mas mesmo assim ele acaba muito prejudicado no final da competição. Ô Gilmar, você falava em retomada, e eu quero te perguntar, nessa linha de raciocínio, 2 coisas, né? A primeira delas é a seguinte: eu estou vendo aqui que a última rodada da fase de grupos da AFC ainda teve jogos, eu não sei se para as equipes de Macau, até o início de março, né? Dia 11 de março foi a última rodada realizada. Então nós temos aí um pouco menos de um mês, não me parece tanto, né? Eu não sei quanto tempo os seus jogadores ficaram parados, mas, já que estão voltando, eu queria te ouvir em 2 sentidos como está sendo a retomada. Fisicamente para eles, que ficaram parados, né, por algum tempo, como é que está essa adaptação, e também de cabeça. Os caras queriam voltar, estão com confiança para voltar a jogar? Se dependesse dos jogadores, se dependesse das crianças aqui, né, que são apaixonadas por futebol, nosso clube tem academia de futebol, já teria voltado bem antes. Então, psicologicamente, acho que quem ficou mais abalado foram nós, estrangeiros, né? Os chineses, até por conta de cultura, de outras experiências, né? Cada um tem a sua, eu tive as minhas, como eu te falei, mas nem todos tiveram as mesmas experiências. Psicologicamente não teve problema, fisicamente vou te contar algo assim que para muitos possa ser um pouco diferente, mas eu acabei me acostumando, porque é o segundo ano. Muitos dos meus jogadores, eles são bombeiros, assim como em Taiwan também. Então, são jogadores que são privilegiados fisicamente, e assim como todo lugar do mundo, né, a gente tem acompanhado nas redes sociais, todos trabalharam, né? Eu passava trabalho para todos os jogadores, todos monitorados. Bem verdade que depois que fecharam as academias dos prédios aqui, e aqui nós não temos não tem espaço físico, não tem muito essa facilidade, né, de academias. Mas todos fizeram os treinamentos em casa, bem verdade que não é a mesma coisa, sentiram, né, quando a gente voltou ali no começo de março, um pouquinho, e o problema é mais, acaba sendo para mim, né, de administrar isso. Microciclo, macrociclo, a gente não sabe o que fazer, né,
porque a gente tem uma esperança de voltar um pouquinho mais rápido, a gente tem que fazer um trabalho mais curto, né, um trabalho de 1 semana, 2 semanas. Daí, quando a gente recebe a notícia que vai demorar um pouquinho mais, a gente tem que estender, daí já tem que fazer um trabalho mais prolongado. Mas não se apresentaram muito mal fisicamente, né, é bem verdade que agora retomamos mais uma vez essa semana, e temos uma avaliação física sexta-feira, mas eles são bem privilegiados, né, fisicamente, assim, os chineses, né. Ô, Gilmar, só para eu entender, algum atleta teu como bombeiro trabalhou na crise, de alguma forma, ajudando pessoas em relação aos problemas? Todos eles. Todos eles? Todos Como é que eles. era essa rotina? Eles te contaram ou não? Eu tenho, o bombeiro aqui, assim como no Brasil, acho que em todo lugar do mundo, tem os serviços de ambulância também, né? Alguns, por exemplo, trabalham, já encontrei na rua, né? Até não reconheci, né? Me cumprimentou, daí eu fui ver, eu lembrar quem que era, associar a pessoa. E para se ter uma ideia, quando estava programado para jogarmos em março, eu já tinha a lista daqueles que não iriam, ou seja, até mesmo em março o primeiro jogo seria fora, depois em casa, depois fora. Os jogos de fora, os meus bombeiros não vão, eles já estão escalados a serviço para esta situação. Aqui eles podem jogar, se tiver jogo 6 de maio, eu posso contar com todos, inclusive 3, 4 são titulares, jogam na seleção de Macau, mas o jogo de volta em Taiwan eles não saem. Enquanto essa situação não ficar resolvida, eles estão a serviço do governo. TK. Pode ir, Pipa, vai lá. Então, Gilmar, uma outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte, enfim, acompanhando a região, né, o Hong Kong, a gente sabe que tem muitos brasileiros, inclusive na seleção, né, brasileiros naturalizados. Na China também tem vários. E eu me espantei quando eu fui olhar a relação dos brasileiros nos times aí de Macau, porque tem muita gente, né? Todo time aí tem uns 4, 5 pelo menos, né? Para você ter uma ideia, tem uma equipe aqui que se chama Sun City. Sun City é dos cassinos, né? Eu estive falando com um amigo meu nos Estados Unidos ontem, e ele queria que eu fizesse essa comparação de Vegas com Macau. Não dá para fazer essa comparação. Macau é pequeno, mas Macau dá de 10 em Vegas, porque o dinheiro da China está em Macau. E este grupo, Sun City, está montando uma equipe para disputar a segunda divisão. A primeira divisão tem um nível, né, assim, são 2, 3 equipes, a nossa equipe, não porque eu trabalho na equipe, porque a equipe foi formatada para isso mesmo, para fazer a diferença e disputar outras competições. E eles trouxeram 4 brasileiros, né? Eles investiram, eles pagam, né? E nesse período aí, por exemplo, muitos estão encontrando dificuldade porque eles não estão pagando, porque não estavam trabalhando, né? Eles voltaram a treinar agora também, semana passada, e o time estava pagando o salário em dia mesmo não trabalhando. Muitos dos brasileiros que vêm para cá são brasileiros assim que não tiveram oportunidades em outros lugares, né? É um futebol que o nível é um pouquinho mais inferior a outros lugares, né? Hong Kong é um pouquinho melhor, porque Hong Kong é profissional, né? Que os meus jogadores, alguns trabalham, né? Hong Kong, a maioria vive do futebol, né? Então acaba que o nível seja um pouquinho melhor do que o nosso, mas mesmo assim tem bastante brasileiro. E tem jogador, como eu te falei, Diego Patriota jogou no Sport de Recife, Danilo Lins, centroavante, jogou no Náutico, né? Eu trouxe agora para a FC o Bruno, que jogou na base do Fluminense, aí é um jovem, né? Que é um dos estrangeiros que está inscrito na FC também. Eu digo que não é um lugar assim para que você possa ficar por muito tempo. Até eu, como treinador, eu vim em 2018, né? Como uma oportunidade, né? E voltei agora por conta de uma competição que para mim a carreira é muito importante, né? Uma carreira internacional, né? Uma carreira que pode abrir portas para mim na Ásia, assim como já abriu em pouco tempo aqui com resultados que a gente teve em amistosos, né? Seu nome acaba circulando, né? Em outros países vizinhos assim. Então, a primeiro momento eu vejo que é um país que o brasileiro, quando ele não tem não consegue encontrar uma colocação em um outro
outro país, uma outra competição, né? Não digo nem pela idade, tem jovens aqui, o Benfica trouxe jovens aí de 20, 22 anos, então acho que eles acabam encontrando oportunidade aqui, né? O salário não é muito alto, né? Financeiramente eles não investem muito no futebol, é o país mais rico do mundo, sim, mas o futebol não não está em primeiro plano, né, para eles, assim, a nível de investimento. TK. Ô Gilmar, você contou um pouquinho da experiência que você teve no futebol ucraniano como treinador. Eu queria que você pudesse partilhar para a gente como é que foi quebrar essa barreira de ser o primeiro treinador negro a comandar uma equipe na Liga também, porque a gente viu casos muito recentes de racismo por lá também. Como é que foi para você quebrar essa barreira como treinador? Eu costumo dizer que paradigmas são feitos para serem quebrados, né? Eu estou na Ucrânia há 12 anos, né? Quase 12 anos, eu sou cidadão ucraniano. Então, quando eu chego no primeiro momento e eu sofri bastante, sofri racismo não só verbal, né? Tive muitos problemas, assim, no dia a dia de agressão física, né? E eu lembro que um jogador brasileiro, Juninho, ele me disse assim, você vai encontrar problemas maiores quando você começar a entender o idioma. E foi quando eu percebi que as pessoas, elas estavam não me cumprimentando, mas estavam, né, me chamando de macaco, né? Então foi um período, assim, bastante difícil, né? Eu tive jogos na segunda divisão que, né, a gente perdeu um jogo lá da segunda divisão fora, em Sevastopol, o pessoal jogando banana no campo, na saída que quiseram me pegar. Então, para mim foi mais, assim, eu não digo resiliência ou resistência, ou eu saí do Brasil com um propósito, né? Como eu joguei futebol e não tive uma carreira assim a ponto de que eu pudesse me fazer valer para que depois eu pudesse me formar, até porque eu queria ser treinador, sempre quis, mas foi o primeiro país que me abriu oportunidade para eu trabalhar com futebol. Então eu falei, é a oportunidade que eu tenho também de estudar, independente das dificuldades que eu vou ter aqui. A primeira equipe profissional que eu trabalhei foi o Metalurg, né? E foi a primeira equipe que me deu essa oportunidade na segunda divisão. A gente subiu para a primeira divisão e eu comecei a estudar. Ali eu comecei a estudar e racismo todos os dias, né? Não sei se o Napoleão vai lembrar, no programa que a gente fez junto, eu estava vindo para o Brasil o ano passado, né? Ou seja, eu sofro racismo desde quando eu cheguei, desde 2006. Mas o ano passado estava vindo para o Brasil, 2019, no começo de 2019, se não me engano. E eu cheguei em Kiev, no aeroporto, e deixei minhas malas no canto, fui comprar um café. Meu voo era um pouquinho mais tarde, daí veio uma criança passando com um pai. A criança passou para mim, apontou para mim e falou, pai, olha lá um macaco. Daí eu chamei a criança, tem a idade do meu filho, 4, 5 anos, eu chamei a criança e falei assim, quem te falou que eu sou macaco? O papai que falou, daí o pai ficou assustado porque eu falando na língua deles, né? Aí eu chamei o pai, aí falei assim para ele, assim, ó, assim como você, eu também sou ucraniano, e o problema da Ucrânia, a Ucrânia só passa por esse tipo de situação por conta da educação dos pais. Tenho certeza absoluta que foi você que falou para a criança que eu sou um macaco. Então, ou seja, nada mudou e sofro com isso até os dias de hoje, não que eu aceite isso, né? Muitos falam, poxa, por que você não levanta uma bandeira? Eu não estava ali para levantar uma bandeira, né? Não foi por esforço, não foi por violência que eu quebrei um paradigma como esse. Depois teve o Júlio César, que foi treinar o Olympique Donetsk, né? Mas ficou comprovado que não está relacionado à cor da pele, né? Porque quando eu volto em 2018 para lá para assumir uma equipe da primeira divisão, todo mundo ficou aguardando para ver o que ia acontecer, né? Tanto que o maior canal de televisão depois me convida para fazer trabalhos de transmissões e de jogos da Champions League e da Copa da UEFA por conta das minhas atuações como treinador. E o próprio repórter ele chega para mim e fala, Gilmar, eu tenho que te pedir desculpa, porque eu fui a primeira pessoa que, quando você chegou, eu suspeitei de que você fosse capaz de fazer um trabalho como que você fez. Por quê? Porque todos te viam ali como o negão que coloca os Konen no campo.
né? Ele só sabe fazer isso. Então, para mim, foi uma conquista, né? Não levanto uma bandeira como o primeiro negro, levanto da minha classe, que é uma classe desunida, de treinadores. Um treinador brasileiro trabalhando no leste europeu, né? Na Europa, que seja. É bem verdade que vai ser difícil que venham outros, ou que venham muito mais treinadores por conta da própria formação. É necessário que tenha a formação, tenha a certificação para trabalhar na Europa. O treinador brasileiro é bom? É muito bom, mas ele precisa ser mais que bom treinador, ele precisa se qualificar para que ele possa, de repente, fazer um trabalho e ser reconhecido na Europa. Deixa eu aproveitar e colocar o Igor Brunelli aqui, que é nosso telespectador, mandou essa mensagem. Ele diz aqui, o técnico brasileiro é boicotado ou está sem moral que não cogita trabalhar em bons times na Europa? Acho que o técnico cogita, né? E aí não sei se as vagas aparecem. Mas em relação a Macau, Gilmar, uma curiosidade que eu tenho é saber se a língua é um obstáculo. Porque, na verdade, embora esteja ali como território independente da China, a colonização é portuguesa, né? É uma ex-colônia portuguesa, mas engana-se aquele que pensa que vai chegar aqui e vai sair falando português. Né? Nem todo mundo fala português aqui, não. As placas nas ruas, e até mesmo os lembretes nos ônibus, muitos deles são em português, mas nem todo mundo fala português. É o chinês mesmo, o inglês, né, que muitos falam inglês, né, a maioria fala inglês, diferente do outro lado onde eu moro na China, que poucos falam inglês. Então, barreira para mim não, né, eu já falo inglês, né, então estou aprendendo, né, mandarim com os próprios jogadores, tem jogadores aqui de colônia macaense, né, eu tenho um jogador que é o jogador mais, o mais experiente aqui, né, dos chineses, ele fala português e é um dos que tem me ensinado, né, um pouquinho do chinês. Por cultura, né, só por curiosidade, porque eu gosto mesmo. Eu não tenho nenhuma formação secundária, em minha formação de universidade, essas coisas não tenho, minha formação é no futebol, com os meus diplomas de futebol, mas pela misericórdia de Deus eu falo e domino 5 idiomas por conta desse meu interesse em acabar me esforçando por aprender a cultura do país e a língua local, até para que eu possa me comunicar de maneira melhor, né? Ô, Gilmar, eu até queria que você explicasse para a gente, aproveitando o papo, qual o status do futebol de Macau em relação à China. Que, por exemplo, o jogador de Hong Kong, embora Hong Kong faça parte da China, ele é considerado estrangeiro pela Liga Chinesa. Se por acaso um time chinês se interessar por um jogador de Macau, ele também vai contar como estrangeiro lá? Todos eles são estrangeiros nos teus países. Todos eles aqui são estrangeiros. E são poucos os casos de macaenses, por exemplo, que foram jogar em Hong Kong e deram certo. Tem um jogando até hoje, na primeira divisão, muito bom jogador, mas infelizmente, não sou eu que vou mudar isso, graças a Deus eu estou saindo agora em agosto, terminando essa AFC, eu termino o meu ciclo aqui, né? Eu vou voltar para a Ucrânia, tenho possibilidades ali de trabalhar já, até mesmo porque já vou estar apto, né, para trabalhar mais uma vez uma equipe da primeira divisão. Existem outras situações. Eu creio que eu cooperei de alguma forma com esse projeto, mas está longe, por exemplo, de ter jogadores jovens saindo daqui para jogar do lado aqui na China. Por que? Eu te explico. Porque a maioria, isso é educação. Os pais aqui, eles educam os filhos para que os filhos estudem e, se possível, façam uma faculdade fora daqui. Se não fizer uma faculdade fora daqui, que eles preparem os filhos para trabalhar no cassino, para ganhar dinheiro. Então, isso não sou eu que vou mudar, né? Pessoas mais antigas falam assim, Gilmar, você tem feito um trabalho aqui nesses 2 anos que é de tirar o chapéu, é notório, dá para ver as mudanças, mas você não vai mudar muita coisa, é só isso daí. Dentro do teu clube, principalmente, mas no mais vai ser meio que difícil. Me entristece, porque eu vejo, por exemplo, Filipinas, que não era nada, eu joguei em Brunei Darussalam tem uma liga hoje, né? Ou seja, os países vizinhos, eles evoluíram, mas é muito cômodo para Macau, um país pequeno, com tanto dinheiro, né? Não existe pobreza aqui.
Não existe. Todos os jogadores têm uma vida bem resolvida e não tem necessidade, nem sonho nenhum de sair daqui para jogar num Guangzhou, para jogar aqui do lado em Hong Kong. Eles não querem. Não, tô aqui, tô bem. O máximo que eles querem é se tornar bombeiro ou trabalhar num cassino. É curioso, cada local com suas particularidades, né? Hoje, Gilmar, a gente está discutindo muito no Brasil aqui a retomada do calendário do futebol brasileiro, estaduais, enfim. E aí você citou o seu contrato e me ocorreu saber se durante esse período de pausa você teve suspensão de contrato, redução de salário ou alguma coisa nesse sentido. Não tivemos nada relacionado, né, a isso, principalmente a contrato. Eu vejo a distância, né? Distância eu digo pela internet, né? Eu assisto os programas esportivos do Brasil aí em todo o tempo. E eu vejo uma batalha travada por conta desta situação, né? De esse entrave de redução de salário, suspensão de contrato. Eu entendo que é uma minoria, né, que ganham grandes salários, mas eu sou a favor da redução, eu sou a favor sim, porque eu vejo também a notícia dos clubes pequenos que estão suspendendo contratos, estão mandando funcionários embora, muitos não resistirão se ficar muito tempo sem calendário. Né, existem divisões que não têm repasse de televisão, de dinheiro, não tem receita. Né? A gente vê o caso do Santo André, embora tenha uma saúde financeira muito boa, eu vi a entrevista do presidente, muito inteligente, e desculpa, Napoleão e amigos, um jogador, eu vou só dar um exemplo, e bem, vou pegar por baixo, assim, um jogador que ganha 50 mil reais no Brasil, quem ganha 50 mil reais no Brasil? Ter uma redução de 20%, 25%, cara, não é nada, perto daquilo que está por vir, né? Se o país possivelmente não suporte uma crise econômica ficando parado tanto tempo, imagine o futebol. Nós trabalhamos com o futebol. Então, acho que o jogador podia pensar um pouco nisso. Acho que a maioria dos jogadores foram contra, né, essa redução de 25%, de 30%. Todos falam assim, o Messi ganha tanto. Não, e quanto ganha um jogador top no Brasil? Não estou falando nem dos jogadores do Flamengo, estou falando dos outros jogadores aí que ganham 400, 200, 500, 25% não é nada. Porque se eu, enquanto jogador, tenho um salário e uma vida financeira confortável e eu não quero fazer esse tipo de redução, eu não estou pensando no outro jogador que joga numa equipe menor no interior ou no Nordeste, que vai ficar sem emprego e o clube possivelmente vai subsistir daqui a um tempo, pelo menos nesse processo, né, que a gente está passando. Ô, Gilmar. Não, fique à vontade, pode. Não, claro. Ô, Gilmar, falando um pouco da tua realidade lá na Ucrânia, você disse que mora perto de Donetsk, né? Exatamente. No auge da guerra, quando a Rússia invadiu aquela região ali pertinho, até o Shakhtar saiu de Donetsk. Você continuou lá, você viu, enfim, bomba perto da tua casa. Como é que era o dia a dia? Estou lá até hoje, moro em Pakrovsk, fica a 100 quilômetros de Donetsk. Para você ter uma ideia, nós saíamos na rua e você não sabia quem era russo e quem era ucraniano, até porque eles estavam vestidos com a mesma roupa camuflada, não identificava. Se existe algo que possa soar até de maneira irônica, mas que me favorecia, era a cor da minha pele, porque eu saía na rua, eles viam um negro, eu não sou ucraniano nem russo, então não tinham por que atacar ou fazer qualquer tipo de... Teve um momento que eu saía na rua, tinha tanque parado na porta da minha casa. Não dava para sair, tinha tanque. E a maioria das situações que aconteceram bem no início deste evento eram, por exemplo, casas que estivessem vazias. Por exemplo, você saiu, foi viajar para algum lugar, a casa estava vazia, eles identificavam, eles entravam na casa e tomavam a casa. A casa servia como um escritório deles ali, enfim... se você for falar com o Luiz Adriano passou por isso, parece que ele chegou na casa dele em Donetsk e tinha gente dentro da casa dele, né?
E o Shakhtar mudou para Kiev, tem as suas instalações, vai construir estádio, enfim. E Donetsk, você foi em Donetsk, é uma cidade fantasma. É uma cidade que não existe, não tem aeroporto, né, não tem vida, sim, porque existem pessoas, mas até hoje sofre, né, com tudo isso. Não se fala mais nisso, né, até porque tem um assunto bastante importante agora, que é o coronavírus, mas as manifestações, as ações da Rússia, elas existem ainda, né, não se cessou, eles tomaram alguns lugares e o sonho deles é tomar a Ucrânia, mas a Ucrânia não cede, né. Perfeito. TK. Ô, Gilmar, se eu não estiver enganado pelo que eu andei lendo aí nos teus tempos de boleiro, você chegou a jogar com o Fernando Praz, com o pai do Neymar também, é verdade? Agora, por mais que eu seja mais velho que o Fernando, por exemplo, mas eu tenho que falar que eu que joguei com ele, não foi ele que jogou comigo, até porque ele é famoso, né? O Fernando Praz foi nosso goleiro na Francana, né? Joguei com o Fernando Praz, Luiz Miguel, né? A gente tinha um time muito bom ali na Francana. Inclusive, quem nos levou para lá foi o Bernardo, o ex-volante. Sim, meu amigo até hoje. Foi ele que nos levou para lá nesse projeto aí. Com o Neymar, eu joguei 95, 96, 94, 95, 96. 97 eu saí, no União de Mogi. Peguei o Neymar bem no processo mais difícil da vida dele, quando ele sofreu um acidente, né, quase... Ficou muito mal, ficou um período muito grande no hospital, depois conseguiu retomar, voltou a jogar, conheço a família, né, tenho contato com eles. Isso foi na União de Mogi. E quem jogava mais, o pai ou o filho? Não, brincadeira, não precisa responder isso não, viu, Gilmar? Na verdade, só para quebrar o gelo um pouco, mas eu pesquei uma frase tua, na tua última resposta, sobre o salário dos jogadores. Você falou assim, pelo que ainda está por vir. Você já viveu aí na Ásia o que está por vir aqui. O que é que está por vir, hein, Gilmar? O que está por vir é que vai demorar um pouco, né, por conta... eu não sou médico, né, eu dei uma entrevista recentemente você estava falando do sapo aí, para o jornal Record, né, e o repórter, ele me transferiu uma responsabilidade muito grande. Ele falou assim, Gilmar, mesmo não sendo médico, a experiência que você teve aí, o que você pode alertar para o povo de Portugal, porque estava começando em Portugal? Eu falei assim, olha, o único alerta que eu posso dar para o povo de Portugal é que eles tenham o mesmo comportamento que nós tivemos aqui, ou seja, acatar as regras e segui-las de maneira ao pé da letra mesmo, né? Porque o que parece se incomodar, ser só uma brincadeira, mas é uma atividade, é um exercício que, se você fizer, você consegue controlar, né? Efetivamente, né? E o que me entristeceu foi que no pico, né, no Brasil, pelo menos nos primeiros meses, assim, não se via isso, né? Continuava se fazendo piada e o comportamento pouco mudou, né? As pessoas continuavam tendo o mesmo o dia a dia, né, fazendo as mesmas coisas, achando que nunca fosse chegar neste número que chegou hoje. E chegando neste número, e a probabilidade, não é uma torcida, muito pelo contrário, a minha oração é contrária a isso. A tendência é que o número aumente. E como que você quer que tenha uma retomada? A gente não pode só pensar em futebol, mas trabalhamos com futebol. Vamos falar de futebol? Uma retomada do futebol, se a tendência é que este número aumente, até porque eu vejo que não mudou muita coisa. É bem verdade que muitos mudaram o seu comportamento. Estamos hoje fazendo, né, este chat, cada um na tua casa, mas nem todos têm feito esse tipo de exercício, né? E não é possível retomar tão cedo num país como o Brasil, que é apaixonado por futebol, que se você disser que tem jogo no final de abril, os ingressos vão estar todos, né, comprados, vai estar lotado, né? Então, como conscientizar. Eu acho que reeducar é mais difícil do que educar. É muito difícil reeducar. E agora é reeducação, né? Se tiver, vai ser portão fechado. Calendário, não sei como vai ser a adaptação. Nós falamos aqui de AFC, mas nós temos também uma competição interna aqui, que se tiver também, vai ter que mudar, vai ter que ser um turno só, não vai poder ser mais 2 turnos.
Brasil, como que vai ser o calendário? Muitas equipes já receberam, né, o dinheiro da televisão, né, como que é renegociar, como que vai ser feito esse tipo de adaptação. Eu vi hoje entrevistas de preparadores físicos e dirigentes de futebol sobre uma possível volta, e se voltar, não vai ser possível voltar as equipes que moram num estado onde não foi menos afetada, que elas voltem primeiro, tem que voltar todo mundo junto. Não é possível fazer esse tipo de controle. Né, por exemplo, eu vi um comentário do ouvinte aí, né, da pessoa que está participando conosco. Ela falou assim: os chineses teriam que ser os últimos a voltarem, né? É uma região diferente, é uma competição diferente. O Brasil é um estadual, né? Aqui seria um campeonato local, né? Por mais que tenha surgido aqui, né, o vírus, não é uma penalização, de repente foi um comentário a tom de brincadeira, mas levando para o Brasil, vai demorar muito. O que está por vir, eu digo, é que tem muita coisa para acontecer, que tem que ser, que o futebol passa a ser, não, ele efetivamente tem que ser secundário, me desculpem. No Brasil tem que ser secundário hoje, para que você posteriormente possa pensar em um calendário apertado, como vai ser o Paulista se voltar, como vai ficar o Corinthians. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu também acompanho o futebol brasileiro, né? Minha torcida também era para que voltasse, mas não dá para enxergar, isso tão próximo ainda. Perfeito. Pipa. Gilmar, a minha saideira que é até uma curiosidade. Em 2018, eu me lembro de um jogo da Champions da Ásia, aliás, acho que em 2017, em que o time do Filipão ganhou de 7-0 aí, de um time lá de Hong Kong. E esse time de Hong Kong tinha uma técnica, uma moça aí de uns 30 anos, era nova e tal. Ela continua trabalhando ainda? Ela tem algum destaque na região? Sim, trabalha no futebol ainda. Se eu não me engano, ela faz parte da comissão técnica da seleção e é respeitada. O time dela é o campeão, né? Enquanto esteve também à frente da equipe e trabalhando como treinadora, não na seleção, sempre foi respeitada. Aqui eles respeitam muito a autoridade. Aqui a autoridade é o treinador, é o professor, é o educador, e o jogador tem essa educação, não que nós brasileiros não tenhamos, né? Mas eles respeitam a autoridade aqui, independente de seja mulher ou homem. Tecão, uma saideirinha para você. Bom, na verdade eu não quero nem perguntar, só queria realmente agradecer o Gilmar por ter conversado com a gente poder ouvir tantas histórias bacanas, tantas coisas, tanta vivência dele dentro do futebol. Acho que foi até uma aula para todos nós também, Gilmar. Só queria te agradecer realmente por compartilhar esse tempo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a vida é isso, né? É compartilhar experiências. A minha saideira é até uma frase que eu usei nas minhas redes sociais e que me gerou muito. Eu tenho recebido muito direct, muitas mensagens assim, não afrontas, mas tipo, o que é isso? É incógnito? Eu postei assim, e serve para o dia de hoje. Quem está dormindo não gosta de despertador, né? Aquele que dorme não gosta de despertador, porque o despertador ele serve tão somente para despertar, né? Aquele que está num sono profundo, de repente essa situação de salário, de redução, de não sei o que, seja um despertador para aquele que está dormindo, está tranquilo numa situação confortável, ou aquele que passou tanto tempo aí achando que tinha controle de todas as coisas, de repente aparece uma situação como essa para que possamos nós despertarmos e acordarmos como um cidadão melhor, um melhor treinador, um melhor repórter, um melhor jogador, um melhor pai, um melhor filho. Então, nós temos tempo hábil. Hoje estamos dentro de casa, a gente tem tempo de fazer essa reflexão e quem sabe depois de passar tudo isso, que vai passar, fé em Deus vai passar, e que sejamos melhor enquanto ser humanos, né? Sou apaixonado por futebol. Desde os 14 anos, eu sou um cara que sempre me entreguei para o futebol. Futebol, em um momento da minha vida, foi prioridade. E hoje, meu filho tem 3 anos, tenho 4 filhos. Tem um ucraniano de 3 anos que só quer me ver, só quer brincar comigo. Eu tive essa oportunidade quando ele estava aqui. Eu estava tão ocupado com o futebol, e agora eu tenho tempo hábil, e o que eu mais queria era estar com eles, era estar, de repente, com vocês aí sentado numa mesa falando de futebol,
Então, que saiamos dessa situação melhores, né? Sem dúvida. Gilmar, para a gente encerrar, eu queria saber se algum jogador teu sofreu com a doença. Nenhum doce, me fizeram essa pergunta também, nenhum. Nós temos 27 jogadores, né? Bem verdade que nem todos comparecem, né? Tem aqueles que trabalham, são bombeiros, tem aqueles que colocam no grupo assim, eu tenho jantar em família, aqui a gente tem isso aí também. Eu não vou hoje que eu vou sair com a namorada, eu tenho um jantar com um amigo, né? Tem bastante disso aqui. Mas estão todos bem, graças a Deus, de saúde, não tenho nenhum conhecimento, nem de familiar próximo, nem da nossa staff aqui, nem do board de directors, essas coisas, graças a Deus. Macau foram poucos os casos, né? E todos os casos foram sanados. Macau, no primeiro instante, tiveram 12 casos, os 12 internados, os 12 já estão nas suas casas, inclusive chineses de Wuhan até, que estavam aqui, foram embora. E agora esses novos casos são casos importados, né? Que estão sendo tratados e com certeza vão ser recuperados. Nenhuma morte. Muito bom. Quisera a gente que fosse assim em todos os cantos. Gilmar, obrigado pelo papo. A gente volta a conversar em breve. Sucesso aí nessa retomada na China. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês. Uma boa noite aí. Valeu, Gilmar Tadeu, técnico brasileiro que trabalha, na verdade, em Macau, que é território independente da China, e que está retomando as atividades. Nós ainda vamos ficar em casa por um tempo, né, TK? Valeu. Exatamente, a gente continua em casa se cuidando e, obviamente, participando aqui da nossa live, aqui no Band Esportes Online, para trazer o que tem de melhor também para o nosso assinante, tá? Mesmo que seja daqui de casa. Um abração para vocês. Valeu, TK. Valeu, Pipa. Até daqui a pouco no Bola Rolando, galera. 17 horas. Até mais. Valeu, Fábio Perna esteve com a gente também em mais essa edição do Band Esportes Online. Eu repito o convite, inscreva-se no nosso canal, curta a página no Facebook e siga a programação do Band Esportes. Obrigado a todos. Tchau, tchau.